Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo para o nosso grupo Esposa e Mãe Feliz. A partir de hoje eu vou falar sobre as virtudes e como aplicá-las no dia a dia, né? Porque a gente já tem percorrido um bom caminho estudando e refletindo sobre o matrimônio e sobre o papel de mãe e esposa, mas agora a gente vai trilhar um caminho colocando em prática, porque eu sei que por mais que eu explique, às vezes é difícil assimilar, né? Como que a gente vai aplicar aí as virtudes, ser mais paciente, mais bondosa, mais sorridente e tudo mais. Comecemos, portanto, pela paciência. Eu sei que vocês me acham paciente, muitos de vocês já me disseram, nossa, você é muito paciente com suas crianças. Mas, gente, eu preciso confessar pra vocês que eu sou muito impaciente desde criança. Eu sempre tive muita dificuldade com isso. A minha família sabe o quanto eu melhorei, graças a Deus, e quanto eu batalho para ser paciente com os meus filhos e com o meu esposo, principalmente, né? Assim, eu fui uma criança e uma adolescente que deu bastante trabalho. Mas se eu mudei, vocês podem mudar também, né? Porque essa graça vem de Deus, então a gente tem que pedir. E quando a gente pede, ele vem, manda as provações. Então, é nessas provações que nós veremos o quanto nós já melhoramos ou não. E na vida de mãe, nós temos inúmeras oportunidades durante o dia de exercer a paciência, né? Agora há pouco mesmo, meu filho do meio estava chorando. Ele dormiu a soneca tarde, já fazia tempo que não fazia soneca. Desregulou o sono dele, ficou chorão. É o que a gente tem falado. Eu preciso entender o que está acontecendo. Se eu for brigar com ele, se eu perder a paciência com ele, é porque eu não prestei atenção nele. Eu prestei atenção em mim. Então, um segredo, uma maneira de vencer a impaciência é se colocar no lugar da outra pessoa. Por exemplo, nós acordamos de manhã e o filho acorda logo depois, acorda chorando, gritando, e quer colo, e quer isso, e quer aquilo. Nós temos as nossas coisas, nossos deveres de mãe, né? De arrumar a casa e tudo mais. Então, quando a criança chora, que ela tira as coisas do eixo, né? Que não vai ser o que eu planejava fazer, nós ficamos impacientes, não é mesmo? Não são essas situações? Quando algo foge do nosso controle, quando não tá da maneira que a gente queria que estivesse, aí sim surge a impaciência. Quando algo nos fere, né? Ou quando alguma palavra é dita e fere o nosso ego. Né? Quando o marido fala de um modo áspero pra gente, pronto. Estamos impacientes, explodimos, falamos, gritamos, né? Com as crianças, nós podemos, além do grito, podemos partir para uma palmada e nós perdemos a linha. Porque nós somos impacientes. E nós somos impacientes porque né, a minha vontade veio antes de qualquer outra coisa. Eu não pensei se aquela criança chorando estava com algum problema, se ela estava necessitada de mim, se ela estava cansada, se ela estava irritada por alguma coisa, às vezes que eu mesma deixei de fazer, deixei de prestar atenção. Quando uma criança, por exemplo, vem pedir a minha atenção e eu empurro, eu evito ela, né? Eu já falei pra vocês sobre isso. Nós temos que encher o potinho de carinho. Quando eu fico evitando a criança, empurrando ela, tentando ocupar, vai ver desenho, vai brincar sozinho, espera um pouco, eu estou ocupada, e vai mandando a criança pra lá o dia inteiro, né? Eu tenho que fazer almoço, vai pra lá. E a criança puxando a nossa perna, a criança querendo um colo. E você não para pra prestar atenção na criança. Porque você quer fazer o que você acha que tem que fazer. Porque você e a sua vontade vem primeiro. Então, quando algo vem e mostra, não, você precisa dar atenção para outra coisa, você se torna impaciente. Então, qual que é o problema aí? O problema não são as circunstâncias, não são os filhos, mas somos nós. Nós e nossa incapacidade de olhar para o outro. Que no dia a dia de uma mãe, o outro geralmente são os filhos. Então, como que a gente vai contornar esses imprevistos do dia a dia? Como que nós seremos mais pacientes?
nós seremos mais pacientes, entendendo que em cada momento, em cada fase do dia, é preciso fazer tudo com muito amor e muito carinho. Eu sei que parece algo assim, um clichê, não, eu já amo, eu já cuido bem dos meus filhos, mas às vezes nós precisamos nos doar mais em cada pequeno momento, tá? Eu escrevi hoje para vocês, em toda nossa tarefa a gente tem a oportunidade de amar ou não amar. E quando a gente decide amar em todas as oportunidades, nós nos tornamos mais pacientes, tá? Se um filho vem nos pedir colo enquanto a gente está fazendo um almoço, e eu sei, no fundo nós sabemos, nós também nos irritamos por conta disso, porque nós sabemos que nós já falhamos antes, né? Porque a gente está insatisfeito com nós mesmos, às vezes a casa tá bagunçada, tem criança chorando, tem almoço atrasado. Então nós queremos compensar aquele caos todo fazendo aquele almoço na hora certa. Não, o almoço tem que sair na hora certa. Tem que ser. Você já programou isso, vai ter que sair. Só que qual é a nossa ordem? Lembra da nossa ordem? A nossa ordem não é o almoço. A nossa ordem é Deus. Então, antes do almoço, virão os filhos, o cuidado dos filhos. Ainda que o almoço seja para os filhos. Às vezes, eles não estão querendo nem a comida. Às vezes, eles estão querendo somente um colo e um abraço. Então, precisamos observar essas coisas, tá? Então, nós já entregamos o nosso dia a Deus, porque a paciência, ela é uma virtude. E as virtudes são concedidas por Deus. Tá? Então, nós precisamos pedi-las a Deus. Então, se existe essa ordem que nós já conhecemos, que é Deus, esposo, filho e coisas, o que inclui a casa, até mesmo o nosso grupo, que vem depois. Se Deus é a primeira coisa, né, que deve ser amada, então nós precisamos entregar a Deus o nosso dia a partir do momento que nós acordamos. Quando nós dormimos, nós entregamos a Deus a nossa noite, pedindo para que, caso nós não acordemos, que Ele tenha misericórdia de nossa alma e nos leve para um lugar bom. E se nós amanhecemos, entregamos a Ele o dia que virá. Quando nós passamos a criar um bom hábito, né? Se nós queremos ser pacientes, nós precisamos criar um hábito para sermos mais pacientes. E foi isso que eu fiz. Eu falei para você, eu sempre fui muito impaciente, sempre fui muito. Mas eu percebi o quanto eu feri as pessoas que eu amo, as pessoas que eu mais amo. E geralmente é assim. Com os de fora, nós temos certa paciência porque não temos a intimidade que nós temos com as pessoas dentro do nosso lar. Então, as pessoas que nós mais amamos acabam sendo as pessoas que nós mais ferimos também. Então, eu vi o quanto eu fazia mal para elas, eu não queria aquilo. Você não quer olhar para o seu filho e ver no olhar dele uma tristeza profunda porque você gritou com ele. Nós nos sentimos mal. Eu já errei e ainda erro, né? É uma luta. Eu melhorei bastante, mas ainda é uma luta diária e constante para que eu não perca a caridade, para que eu não deixe de amar cada momento e cada tarefa que eu tenho que fazer com os meus filhos. Então, nós precisamos criar um bom hábito, desde o amanhecer até o pôr do sol, para que a paciência se torne uma virtude, para que se torne um bom hábito em nossas vidas. Então, como nós faremos isso? Vamos começar aqui, então. A partir de amanhã, ao acordar, nós entregaremos o nosso dia a Deus e pediremos a Ele: Senhor, me dê paciência, por favor. Eu não a tenho, mas eu necessito e o Senhor pode me dar. Por favor, me dê. É preciso haver um diálogo sincero com Deus. Nós aqui somos mulheres de fé e por isso que nós estamos unidas. Vocês chegaram até mim porque eu falo sobre como a maternidade me salvou através do amor de Deus. Então, se nós somos mulheres de fé, que confiamos que Deus existe e pedimos a Ele, né, pedimos fortaleza, então nós temos que confiar que Ele pode nos dar. Então, entregamos a Ele no nosso dia. Não conversamos com Deus como uma fantasia, não. Ele é uma pessoa real que pode nos conceder as virtudes, tá bom? Tem a nossa meta diária, vocês já viram, que a primeira coisa é rezar, né, de manhã e falar com Deus.
E depois que nós entregamos o nosso dia a Deus, as crianças provavelmente vão acordar, né? As crianças acordam cedo. E muitas coisas podem acontecer durante o dia. Por exemplo, a criança já acorda irritada, não quer escovar o dente e já chora. Vai sentar para tomar o café da manhã, derruba um suco na mesa. Pronto, sujou tudo, sujou a toalha nova, sujou o chão que eu tinha acabado de limpar. Eu tenho um cachorro. O cachorro fez xixi no chão, a criança foi lá e pisou e as crianças estão brigando. Inúmeras coisas podem acontecer durante o nosso dia. Mas essas inúmeras coisas que acontecem durante o dia são a oportunidade de praticar a nossa paciência, de exercitar essa virtude. Então, lembra que eu falei do foco e do amor total em cada tarefa que nós fizermos? Isso nos ajudará a ser mais paciente. Porque quando a gente está com o foco na pessoa, na pessoa da criança, por exemplo, a criança derrubou o suco na mesa. Ela fez porque ela quis? É claro que ela não fez porque ela quis, porque ela sabe que o chão vai ficar sujo, ela sabe que a mãe vai ficar brava. Ela não queria aquilo, mas acontece. Você também não derruba o suco na mesa? Derruba, eu derrubo. Já aconteceu isso aqui de a criança vai lá e derruba um suco. Foi o Giovanni vai lá e derrubou um suco. Eu limpei. Tudo bem, filho, não tem problema. Acontece, limpei. Passou 2 minutos, eu fui lá e derrubei o suco também. Imagina se eu tivesse gritado com ele, brigado com ele, e depois eu vou lá e derrubo também. E não ia ter ninguém para me punir como eu puni ele. Mas nenhum de nós derrubou o suco por vontade. Acontece. Eles são crianças, eles são pequenos. Então, coloquemos-nos no lugar deles. Aconteceu alguma coisa? Não reage na hora. Porque na hora da ira, nós exageramos. Então, não dê um tapa na criança. Porque você está com raiva, você está impaciente, você vai ser exagerada. Não faça isso. Se necessário for, fique em silêncio, feche os olhos, conte até 10. Se necessário for, saia do local, fique um tempo em outro canto, respire. Pense como o seu filho é especial. Pense o quanto ele é pequeno e necessita de você. Peça ajuda a Deus e volte. Olhe essa criança no olho. Essa criança não quis derrubar aquele suco. Essa criança ela não está ali para te irritar, né? O seu filho não chora querendo te confrontar, o seu filho não chora para fazer com que você perca a cabeça e acabe brigando com ele. Ele é uma pessoa que merece ser amada e precisa ser cuidada por você, que é a mãe dele. Só nós podemos amar os nossos filhos e ser a mãe que eles necessitam. Então, em cada pequena atividade, em cada contratempo que acontece, há uma grande oportunidade de exercer a paciência. Coloque-se no lugar do seu filho. Coloque-se no lugar do seu esposo. Meu esposo chegou hoje, está irritado. Chegou com a cara feia, me cumprimentou mal, falou um pouco áspero com as crianças, está ali sentado emburrado. Você sabe o que aconteceu? Não sei. Mas eu também... mas o que eu tenho a ver? Eu não fiz nada pra ele, ele tá bravo com os outros, deve descontar em mim, não é isso que a gente pensa? Eu sei. Mas uma mulher paciente, uma mulher virtuosa, ela não vai se doer porque o marido está ruim, mas ela vai se compadecer dele porque ele precisa da paciência dela. E como que a gente vai conseguir ser assim? Olhando olho no olho, olhando para aquele homem, para aquele marido e vendo que ele não está bem, então você se coloca no lugar dele. Se você tivesse passado um dia muito ruim, né? Se as pessoas tivessem, sei, falado mal de você, deu tudo errado no trabalho e você tá muito mal. E você chega em casa, você quer alguém que te acolha, alguém que te pergunte, o que aconteceu? Ou alguém que ao menos fale, eu não sei o que aconteceu, mas eu estou aqui. Se você precisar de mim, eu estou aqui. Mas ele falou mal comigo. Não tem problema. Você vai lá nele e fala, eu sei que você está estressado. Quando você estiver bem, a gente conversa. Eu estou aqui. A gente não gostaria de ter uma pessoa assim com a gente?
Então demos o primeiro passo. Qual é o nosso lema? Quando um melhora, o outro melhora. Então demos este passo de ser mais paciente, para que a nossa casa se torne um ambiente de paz, né? Quando uma criança chora, um bebê que está com muito sono, o bebê ele não sabe ainda adormecer sozinho. Então, se ele passa do horário de dormir, ele vai ficar irritado. Se você tenta forçar ele a dormir sem sono, ele vai ficar irritado. Se ele está com fome, ele vai ficar irritado e vai chorar. Só que se você perde a paciência e chacoalha demais esse bebê, ou acaba gritando com esse bebê, você só vai piorar as coisas. Você não teve a capacidade de entender que aquela criança necessita mais de você do que você necessita de que ela pare de chorar. Nós somos as mães. E nós já passamos por essa fase e alguém nos teve no colo, alguém foi paciente conosco. Não é somente uma questão de ser paciente porque Deus é paciente, mas é uma questão de ser boa porque alguém foi bom conosco. É uma questão de honra também. Alguém deu a vida por nós, né? Houve uma mulher que nos carregou no ventre, que nos fez dormir, que trocou nossos fraldas, que foi paciente. Houve uma mulher, um homem que limpou o suco que nós derramamos. Por que nós não podemos fazer? Por que tem que ser tudo como eu quero, do jeito que eu quero? Essa impaciência, ela brota da vontade de ter o controle de tudo. E nós não temos e nós nunca teremos. Sabe por quê? Porque existem imprevistos e porque cada pessoa tem a sua maneira de fazer as coisas. Porque o mundo gira e nós somos somente uma pessoa nele. Meio de bilhões e bilhões, nós somos uma única pessoa. Nós somos únicas e especial para Deus. Mas cada outra pessoa, cada filho, cada marido, cada mãe, tio e pai também é. E por isso nós podemos nos colocar no lugar delas e pensar: eu gostaria de ser amada, eu gostaria que alguém tivesse paciência comigo. E se não, então, se nós gostaríamos que alguém tivesse paciência conosco, tenhamos também. Colocando no lugar do outro. Não é preciso ser como eu quero. Tudo bem se as coisas saem dos planos. A vida é assim. São os contratempos. E vocês já pararam para pensar que são nesses contratempos que nós podemos exercer melhor ainda nossas virtudes? Que é muito fácil ser paciente quando está tudo programado, quando eu sei que tudo vai acontecer, cada passo já está planejado, estou confiante, tudo bem. Mas quando as coisas saem da regra, quando as coisas fogem do comum, aí sim que nós vamos poder provar se nós temos essa virtude ou não. Então, para que nós possamos ser melhores a partir de agora, nós sempre nos colocaremos no lugar do outro. Quando a impaciência vier, lembre-se, você não é a primeira. Você não é nem o segundo. Você tem que vir por último. Não porque você valha menos, mas porque quem serve tem menos perigo de errar. Nosso Senhor Jesus Cristo veio para servir. Nossa Senhora, uma digníssima de Deus, também veio para servir. Era silenciosa, era virtuosa. Então, por que nós queremos que seja tudo como a gente já planejou? Não precisa ser assim, tá? Então, aconteceu um contratempo, a partir de agora, você vai se colocar no lugar da outra pessoa. Tentar entender o que está acontecendo. Por que ela está daquele jeito? Se eu gritar, se eu reagir, se eu agredir, vai melhorar? Não. Vai piorar. E além da impaciência, você vai ficar com a consciência pesada porque agiu mal. E a paciência, ela vai necessitar de um bom hábito, tá? A paciência vai vir conforme nossos hábitos forem mudados. Eu luto diariamente para ser paciente. Então, olhar olho no olho vai nos ajudar neste caminho. Tá bom? Eu vou encerrando esse vídeo por aqui porque vai ficar muito comprido. Me desculpe, eu queria ter falado menos, mas não deu. Paciência comigo.
Então, com os seus filhos e com os seus maridos principalmente, que são as pessoas que estão aí com vocês durante o dia. Olho no olho, atenção, o que eles estão pensando, do que eles necessitam, por que eles estão irritados. Aconteceu alguma coisa que fugiu do controle? Se você gritar, vai piorar as coisas, lembre-se disso. Nós vencemos pela docilidade. Nós, mulheres, devemos ser dóceis, devemos ter um coração de mãe. E um coração de mãe não é um coração agressivo. Um coração de mãe é como o coração de Nossa Senhora, que acolhe, que cria Cristo, que gera o Cristo dentro de casa. Então, quando vier aquela irritabilidade, se necessário for, fuja da ocasião, não tenha medo. Caiu um suco ali, irritou-se, sai da sala, vai para outro campo, respira, depois você volta. Volta e olha no olho da pessoa que você está pretendendo perder a razão. Olha no olho dela e veja, nos olhos dessa criança há a mão de Deus. No ser do meu esposo há a mão de Deus e eu vou amá-lo, eu preciso amá-lo. Eu não quero ferir as pessoas que eu amo. Eu não gosto de ser assim, eu não gosto de ser impaciente. E eu posso ser melhor. A partir de hoje eu vou ser melhor. A partir de hoje eu vou ser mais virtuosa, eu vou ser mais paciente, porque eu vou me colocar no lugar da outra pessoa e eu vou amar mais. Tá bom? Façamos esse exercício juntos. E não desistam. Eu luto diariamente há anos e eu melhorei bastante, graças a Deus. E se eu melhorei, vocês podem melhorar também, porque essa virtude, essa graça vem de Deus. Não depende somente de nós. Deus dará as graças. Nós precisamos pedi-lo. Nós precisamos aceitar os meios para poder colocá-las em prática. Se vocês quiserem falar mais sobre a virtude da paciência, vocês podem falar comigo no chat a qualquer momento. Vocês sabem disso. E a gente vai continuar falando das demais virtudes e também aplicações no dia a dia. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E que Deus nos conceda mais e mais paciência para viver a nossa vocação com docilidade, amando as pessoas, porque elas merecem ser amadas. Tchau!